eu quero começar trazendo um pouco para nós da percepção dos problemas que existem dentro das empresas, a forma como nós aqui do Gaia estamos lidando com esse problema do absenteísmo e outros relacionados ao fator humano, né? Então, uma questão muito importante de lembrarmos é que as empresas são sistemas hipercomplexos. O que significa isso na prática? Significa que coexistem e interagem dinamicamente entre si fatores humanos, fatores organizacionais, fatores físico-químicos, fatores mercadológicos, econômicos e etc. E essas empresas, que são em si mesmas muito complexas, elas estão inseridas em ambientes dos seus mercados que são ainda mais complexos, instáveis, mudam continuamente de maneira imprevisível e a grande maioria delas, não é o caso da Chesf, né, em ambientes são hipercompetitivos. O nível de oferta é muito maior do que a demanda para a maior parte das empresas. O resumo da ópera é que as empresas estão continuamente enfrentando múltiplos desafios. Chega à mesa dos gestores, diretores da empresa, abacaxis, pepinos de todas as ordens, tamanhos, cores, formatos, né? E é dentro desse contexto em que esses gestores, eles são cobrados pelos investidores para dar resultado, é que a gente então traz o problema do ser humano. O trabalho, como foi dito pela Laura, ele tem uma repercussão na vida de cada um de nós que atinge todas as dimensões, inclusive física, mental, social, né? E como, então, lidar com tudo isso? O conceito de sustentabilidade, que hoje é trazido para a sociedade, muito bem-vindo, por sinal, ele tem em si a necessidade de... Opa, o que houve aqui? Ele tem em si a necessidade de buscar um equilíbrio entre essas múltiplas demandas. E é esse o grande desafio que as empresas têm que enfrentar. Então, como que ela pode atender de maneira adequada tantas e tão diversificados desafios, como está sintetizado aí na figura, que vem da esfera econômica, mercadológica, financeira, que vem da esfera ambiental, a gente sabe o que está acontecendo com o nosso planetinha azul, e que vem da esfera social, que é a esfera da dimensão humana, né? E nós, aqui do Gaia, a gente tem essa carinha assim de adolescente, mas a gente está na estrada há muitos anos, né? Enfrentando, então, ao longo de todos esses anos, até pelo fato de nós sermos uma instituição governamental, normalmente a gente lida com problemas de âmbito nacional, não é o problema de uma empresa. A gente tem uma visão mais panorâmica, né? E desde a década de 90, por exemplo, quando chegou os desafios, ou chegaram os desafios das normas ISO 9000 no país, a gente é daquela época, né? Já da época as pessoas nem sabiam o que era ISO 9000 ainda, né? Em que as empresas precisavam se adequar por uma questão absolutamente necessária até para a sobrevivência da empresa, e ninguém conhecia isso no país, não se tinha essa noção, a não ser algumas poucas ilhas de excelência, o que era um sistema integrado de gestão, né?
Depois, no outro momento, nós fomos chamados para auxiliar as empresas a darem conta de diversos desafios tecnológicos, principalmente empresas do setor de tecnologia da informação. E a gente, então, vivendo a realidade de empresas no país todo, de diferentes portes, diferentes segmentos, né? E percebendo aquilo que era igual e aquilo que era diferente em cada uma delas, né? Mais modernamente, a gente, então, participou de um dos projetos mais bonitos que eu já participei na minha vida, que exatamente tinha como grande propósito desenvolver maneiras de implantar sistemas, modelos efetivamente sustentáveis na dimensão completa da palavra. Até porque o desafio pontual daquelas empresas, no caso era a empresa do setor eletromédico, era se adequar às normas ambientais, o que é uma coisa extremamente simples. Não existe dificuldade nenhuma da empresa se adequar às normas ambientais, às demandas ambientais, como também não há problema nenhum da empresa promover a qualidade de vida no seu trabalho, no trabalho dos seus funcionários. Isso é extremamente fácil. O difícil é fazer isso e a empresa continuar competitiva. Então, era esse o desafio. Aí foi um projeto muito interessante, queriam até transformar isso num programa de governo. E aí a caravana continua seguindo em frente e chegamos, então, ao momento atual. Bom, então, dizendo que a síntese de toda essa história, essa trajetória, e que é uma trajetória desenvolvida junto com as empresas, para que a gente possa viabilizar as soluções para esse conjunto de problemas, para essa situação que eu procurei mostrar. Então, ela é sintetizada nessa figura, né? Então, o nosso foco hoje é isso, competitividade com qualidade de vida. Quando a gente está buscando isso, nós estamos buscando, então, uma síntese desse estado organizacional em que a empresa está enfrentando os desafios mercadológicos de uma maneira competente, o que é fundamental para um país, porque um país forte só é possível com empresa forte. É a grande geradora de benefício social, é a empresa. Porque não existe benefício social maior do que um trabalho digno. Então, nós precisamos de empresas fortes. E empresa forte significa empresa que está gerando valor econômico e gerando benefícios sociais. Até porque, como a Laura já vem colocando aí para nós, os impactos do trabalho na vida do ser humano diz respeito a todos nós. Aquela cobradora de ônibus, o problema não é só dela, o problema é dela, o problema é da empresa dela, o problema é da família dela e o problema é de todos nós. Porque é um problema de saúde pública, né? Então, diante dessa realidade, nós, então, buscamos, né, trazer vamos dizer, alguma contribuição, né, para a solução disso. E uma delas, se vocês lembram do que foi colocado pela Laura, é muito parecido com aquilo que ela colocou com outras palavras. Quer dizer, esse estado em que a empresa consegue atender as demandas de mercado e, ao mesmo tempo, satisfazer as necessidades humanas e sociais, ela requer, primeiro, uma abordagem multidisciplinar de problemas. A Laura utilizou o transdisciplinar, que é o que a gente academicamente usa também, né? O multidisciplinar no sentido de que precisa um olhar das várias áreas de conhecimento, porque a empresa
é um sistema complexo. Não é suficiente olhar, por exemplo, só a dimensão humana do problema. Não é suficiente olhar só a dimensão organizacional do problema. Não é somente a dimensão sociológica, antropológica, psicológica e assim por diante, né, ergonômica, de tecnologia de informação. É preciso olhar tudo isso de uma maneira integrada. A segunda coisa é que haja, então, ações integradas em toda a empresa, não só naquele posto de trabalho. Tem que haver um alinhamento entre a estratégia, ou seja, aquela função que gera uma unidade dentro da empresa, ou que deve gerar uma unidade dentro da empresa, e cada operação individualizada. E tudo isso tendo como resultado uma organização do trabalho que seja eficiente, eficaz, ergonômica, ambientalmente adequada, ou adequado, né? E simples. A simplicidade é uma das melhores maneiras da gente conseguir viabilizar soluções efetivas. Então, tudo que a gente faz aqui é sempre baseado em mecanismos simples, que possam, então, enfrentar a complexidade da empresa com a simplicidade. E valorizando o ser humano de uma maneira integrada ao trabalho. Não como se a dimensão humana fosse algo que tivesse que ser, vamos dizer assim, agregada de forma paralela. O ser humano tem que, a concepção do trabalho, ela deve trazer no seu DNA toda a riqueza humana. Isso se faz, gente, de uma forma tão simples, que às vezes é até difícil explicar para as pessoas. É basicamente a sua valorização, é basicamente o trabalho cooperativo, integrado, utilizando a parte mais nobre de cada um de nós, que é essa usina geradora de conhecimento, de criatividade, de solução de problemas. E aí vem uma coisa que a minha experiência, principalmente devido ao fato de eu ser engenheiro, vem mostrando ao longo do tempo. A gente precisa não só mastar a cobra, mas tem que mostrar o pau, né? As organizações, elas são dominadas por engenheiros e profissionais afins. E eu imagino que a maioria sabe que engenheiro pertence àquelas categorias onde estão também os médicos e os juízes, né? Então, nessa escala, engenheiro é aquele que sabe tudo de tudo, né? Acima dele, só o médico que pensa que é Deus e o juiz que tem certeza, né? Então, nessa escala, trazer essa verdade, vamos dizer assim, essa realidade, ela é muito facilitada através de ferramentas de apoio à tomada de decisão. E é esse o grande desafio que o nosso grupo está enfrentando, está trabalhando para superar. Então, nós temos, né, métodos que a gente vem utilizando, aquele vídeo que não passei, mostra exemplos, por exemplo, numa subsidiária aqui da Mitsubishi, uma empresa de caldeiraria pesada, uma empresa do setor eletrônico, né, onde a gente trabalha com esse foco de mecanismos de baixo custo simplificados para trazer um novo modelo de organização do trabalho. E, mais recentemente, estamos trabalhando firme na área de modelagem e simulação de sistemas organizacionais. E é disso que eu quero falar rapidamente. Então, o nosso foco é uma área chamada comportamento organizacional. O comportamento organizacional é uma área de conhecimento que estuda as interações entre variáveis humanas e variáveis organizacionais. Por exemplo, absenteísmo e impacto no desempenho da empresa, motivação e produtividade, cooperação entre equipes e eficiência no trabalho, coisas assim, né? Então,
esse simulador de comportamento organizacional, ele tem o propósito tanto de apoiar pesquisas, como prestar serviços empresariais efetivos. Então, o que a gente procura responder? Coisas do tipo, por exemplo, o que acontece com uma coisa Y quando eu modifico uma coisa X? Por exemplo, o que acontece com o absenteísmo quando eu aumento o nível de felicidade no trabalho, como a Mariana vai falar, né? O que acontece com, por exemplo, o nível de qualidade de um processo quando eu melhoro o nível de competência, por exemplo, do trabalhador de nível operacional, e assim por diante, né? Outra coisa, qual é o valor ótimo de uma determinada variável para se alcançar um determinado objetivo? Então, assim, qual é o nível ideal de carga de trabalho de um funcionário para que a gente tenha um nível de competitividade com qualidade de vida desejado? Porque todas as variáveis relacionadas com o ser humano, tirando algumas como alegria verdadeira, felicidade, saúde, etc., ela não é algo sempre crescente. Então, por exemplo, um trabalhador começa de manhã com um determinado nível de produtividade, que é individual, cada um tem um, né? Ao longo do dia, isso começa a se estabilizar e depois a cair. Então, assim como a gente sabe que não deve forçar demais uma máquina, muito menos devemos forçar demais uma pessoa. Por exemplo, nível de estresse é outra coisa. Nível de estresse zero a gente encontra. Aqui em Campinas é um lugar chamado Cemitério da Saudade, eu não sei lá em Recife. Como estresse zero? Estresse é uma condição boa, num nível adequado. O problema, o que é prejudicial, é excesso de estresse. Qual é o nível de desafio que o trabalho tem que ter? Porque, por exemplo, o desafio cognitivo, que é um elemento que a gente trabalha muito, isso é muito importante, né? Não é zero, porque duas maneiras ótimas, se vocês quiserem desmotivar alguém, duas maneiras ótimas número 1, dá um desafio muito além da sua capacidade. Número 2, dá um desafio muito abaixo da capacidade. Você consegue desmotivar da mesma forma. Então, é esse tipo de estudo que a gente procura fazer, né? Por exemplo, onde que eu devo investir? Qual é o problema a ser atacado, o setor da empresa com melhor custo-benefício? Por exemplo, eu quero resolver o problema do absenteísmo. Qual é o aspecto que a empresa deve investir com maior probabilidade de trazer um retorno melhor, né? Então, tudo isso que eu estou falando está em estágio inicial. Nós estamos começando a trabalhar. Eu sou novinho, né, como vocês estão vendo, mas eu não nasci a noite passada. Eu sei o tamanho do problema que a gente está querendo enfrentar. Porque são relações matemáticas muito complexas, fenômenos extremamente complexos, praticamente impossíveis, alguns, de serem modelados matematicamente. Por outro lado, conhecendo os limites de um determinado modelo, usando, então, esse modelo com essa consciência dos seus limites, do seu nível de confiança, muitas vezes bastante baixo, né? Nós podemos ter orientações de como trabalhar. E a modelagem matemática é uma ferramenta, primeiro, ela tem uma elegância muito legal, porque ela nos obriga a entender o problema na sua essência. Então, a gente é obrigado a entender fatores, né, como a Laura colocou. O problema é multifatorial. Mas que fatores são esses? Quão relevante é o fator A, o fator B ou o fator C? Então, esse esforço de procurar equacionar essas coisas traz uma série de ganhos diretos e indiretos. Então,
a nossa equipe tem pessoas como, por exemplo, a Inir, que está fazendo um doutorado nessa área, ela é matemática, está fazendo um doutorado aqui na engenharia mecânica. Tem estatístico que está chegando, nós estamos contratando gente da matemática aplicada, tem pessoas da administração, tem pessoas da engenharia de produção e assim por diante. É uma equipe multidisciplinar. E a gente trabalha sempre do mais simples para o mais complexo, porque a gente sabe o tamanho do problema que a gente está enfrentando, né? Então, por exemplo, a gente divide isso em 7 módulos, né? Uma variável assim, chave para nós é a variável competência. Ela traz em si uma riqueza, ela sintetiza uma série de aspectos ligados ao ser humano e a sua adequação à tarefa, ao trabalho a ser executado. Então, qual é o efeito das competências nos processos, gestão do desdobramento de competências, mecanismos de aprendizagem. Esse nome do nosso grupo, Inovação e Aprendizagem, não é gratuito. A aprendizagem organizacional é um dos elementos mais importantes para o bom desempenho da empresa. É muito importante, né? Por exemplo, ontem eu estava numa empresa fazendo um trabalho que está sofrendo uma crise muito grande por causa dessa retração de mercado. E aí nós fomos entendendo, e eu acredito que eu saí de lá com gestores da área comercial, da área de marketing, etc., entendendo que a grande chave para eles saírem do problema é a aprendizagem organizacional, que vai muito além dessa questão de treinamento, capacitação. E isso é uma chave para a gente conseguir esse alinhamento da competitividade com qualidade de vida. E assim vai. Então, são os vários módulos que a gente está começando a desenvolver. Então, é um desenvolvimento gradual e contínuo, e o absenteísmo, ele é um problema complexo. Só que, diante dos outros problemas, ele é o menos complexo de todos, como, por exemplo, quando a gente quer estudar o presenteísmo, que é um malefício muito grande que impacta as empresas de uma maneira, às vezes, até maior. Quer dizer, na verdade, os estudos dizem que é 5 vezes maior o efeito negativo do presenteísmo. O absenteísmo é aquela figura que a Laura mostrou, né? Por exemplo, cadê o João aqui, ó? O absenteísmo é a ausência visível aos olhos. O presenteísmo é a ausência invisível aos olhos. É quando a pessoa vai para o trabalho e só leva o corpo. E aí, os problemas, primeiro, são invisíveis e são mais difíceis. E traz prejuízos muito grandes, inclusive à própria pessoa. Presenteísmo também é uma manifestação do que, principalmente na sociologia, a gente usava muito, né? Que é a alienação no trabalho. São coisas assim muito relacionadas, presenteísmo e alienação no trabalho. Alienação é uma ruptura da pessoa com o trabalho, com a equipe, com a empresa, com a sua realidade. Então, traz prejuízos para o indivíduo muito grande, né? Então, por conta de um outro projeto, eu dou aula, né, para pessoas de grandes empresas, assim, e lá é assim, professor, nós calculamos e temos 1,5 milhão para o nosso projeto. A realidade nossa aqui é de pobre. Nós aqui não é assim. Quanto eu preciso para fazer um projeto? Ai, meu Deus, um dia eu chego nessa. Quanto eu tenho para fazer o que eu preciso fazer? Então, a gente tem que se virar nos 30. Então, a gente pega um projeto aqui, pega um projeto ali, vai e vamos para frente. Então, nós temos um projeto em parceria com uma instituição do Ceará e, por conta disso, a gente está priorizando esses 4 fatores de risco que têm interesse para essa empresa. Resumindo, todo esse nosso trabalho, ele se dá com base, em primeiro lugar, com as nossas próprias experiências, em segundo, com pesquisas já realizadas. Já vou pedir uma cópia da dissertação da Laura, por exemplo, né?
dados secundários. O que é dado secundário? Aqueles dados que a gente encontra em pesquisas, levantamentos quantitativos e estudos de campo. Então, a gente tem projetos e a gente aproveita os outros projetos e pega a massa de dados para fazer estudos e entender se a gente está caminhando no caminho certo. E agora, então, é o merchandising do bem, para terminar a minha fala. Então, nós estamos procurando mais empresas que tenham interesse em trabalhar junto conosco. Principalmente, nesse caso, nos fornecendo dados, permitindo que a gente levante, né, a realidade nessas empresas para poder estudar, verificar se aquilo que a gente está pensando, se aquele modelo, se aquela função, ela reflete, pelo menos parcialmente, a realidade. Então, quem tiver interesse, pode nos procurar, que será muito bem-vindo.